Ei família, tudo bem com vocês? Tudo great com você? Então esse é mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre que saiu minha entrevista do visto K1. Isso mesmo, saiu minha entrevista e eu vou contar tudinho pra vocês aqui nesse vídeo. Então fica ligado comigo, fica comigo até o final do vídeo pra você saber tudo o que aconteceu sobre a minha entrevista que ainda vai acontecer, né? Eu vou postar o vídeo e a minha entrevista, no caso, vai acontecer e vou dizer pra você a data, tudo direitinho, tá bom? Então fica comigo aqui, não sai daqui. Outra questão também, eu quero saber se você já se inscreveu no meu canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, basta você clicar no link aqui embaixo de inscreva-se e ativar a notificação do sininho. Não deixe de ativar a notificação para você não perder nada, daquilo que eu vou postar aqui, tá bom? Então fica assim, você se inscreve no canal, a gente continua se comunicando e você também pode deixar seus comentários aqui embaixo, fazer suas perguntas, tudo aqui que a gente tem toda quarta-feira, os vídeos que vai voltar na próxima semana, então você já deixa sua pergunta agora, que na próxima semana já vai voltar as perguntas que vocês vão fazendo aqui no comentário, eu vou responder nos vídeos de quarta-feira, tá bom? Então vamos lá, vamos sem enrolação, vamos do jeito que vocês gostam, com bastante conteúdo, falando bastante coisa. Vamos lá então, olha só. Primeiro eu quero falar para vocês da live. Nós vamos ter uma live no dia 23 de setembro, às 20 horas, que é tudo sobre o visto K1. Tudo que você precisa saber sobre o visto K1 para você não precisar gastar com advogados de imigração. Então nós vamos falar várias coisas, vamos falar sobre petição inicial, vamos falar sobre a parte de espera, RDJ, emergencial, vamos falar também sobre algumas questões já para se preparar para a mudança de status. Então, para você fazer parte dessa live, basta você clicar aqui embaixo, tá? Vai ter um link aí com o nome da live e o link da live para você clicar. Você vai clicar e você vai ser direcionado para uma página e lá você vai fazer o cadastro. Somente assim você vai receber o link da live no dia, tá bom? Então, assim, é muito importante você clicar e fazer a sua inscrição, tá? Vamos resumir um pouquinho o meu caso, se você ainda não sabe da minha história, se você não conhece a minha história, tá? Meu nome é Roberto Mariano, se você não conhece a minha história, eu tenho um vídeo aqui, tem uma playlist com o nome Minha História, onde eu conto como eu conheci meu noivo e também conto algumas questões sobre o visto K1. Então eu peço que você clique lá na playlist Minha História para poder conhecer a minha história. Mas, resumindo, no dia 2 de novembro nós enviamos o nosso caso, 2 de novembro de 2020, enviamos o caso, e quando foi no dia 3 de novembro eles receberam lá. Ficamos um período até fevereiro de 2021 sem a notificação do NOAN 1, que é a notificação de que eles receberam. Tem um vídeo também chamado Passo a Passo, que eu posso estar deixando no card aqui para vocês, para explicar o passo a passo do visto K1, quais são as fases e as etapas. Então eu fui receber o NOAN 1 no dia 10 de fevereiro, mas com retroativo. Então quer dizer, eles colocaram a data do recebimento no dia 2 de novembro, foi a data que eles receberam lá. E aí nós contamos 8 meses, que foram os 8 meses para se gerar o NOAN 2. Quando foi em junho de 2021, recebemos o nosso NOAN 2, no mesmo dia, no dia 2 de junho de 2021, tá? E aí o que aconteceu? Esperamos basicamente entre 15 dias para chegar no NVC, e quando foi no dia 19 de agosto, eu liguei para o NVC juntamente com o meu noivo, eu posso deixar o telefone do NVC aqui embaixo, para pegar o RDJ. E ainda não tinha ficado pronto o RDJ. Quando foi no dia 20, nós ligamos novamente e o RDJ foi gerado. O RDJ, para quem não sabe, é um número, tipo um protocolo que você tem, quando o seu caso foi enviado para o Rio de Janeiro, você precisa desse número para poder pagar a DS e fazer a sua entrevista, e no caso e tudo direitinho. Então você precisa desse número. E o NVC que gera esse número, o NVC é o Departamento de Pré-Cadastro de Visto. E o que aconteceu? Quando foi no dia 20, foi gerado, tá bom? Então eu tive lá meu RDJ com o número da aprovação, 2021, e o número que você tem aí da aprovação. Todo mundo tem esse número quando é aprovado, depois de 30 dias em média, chega o RDJ, tá? Gente, olha só, eu também cuido de uma ONG, na verdade eu ajudo uma ONG, tá?
que todo valor revestido da assessoria, todo valor da assessoria, quando você faz uma assessoria comigo, um valor, uma porcentagem desse valor é revestido para essa ONG. Então, além de você fazer assessoria, você vai estar ajudando também as pessoas, as crianças lá. Eu vou deixar o link também da ONG aqui embaixo. A ONG é a Sociedade Plural, tá? É uma ONG maravilhosa. Então, se você também quiser ajudar, mesmo não fazendo assessoria, você pode clicar aqui embaixo e você vai ser direcionado aí para as redes sociais da ONG, tá bom? Então, nós temos assessoria de petição inicial, de pré-entrevista, temos assessoria de mudança de status, tá? Se você quiser também tirar a hora só para fazer assessoria, a gente tem também um plano de hora, tá? Em vídeo chamada. Então, participa, além de você estar ajudando o canal, ajudando a crescer o canal, você também vai ajudar uma ONG com esse valor que vai ser revertido, tá bom? Continuando. Quando eu podia entrar com o emergencial, que é o Expedite, eu podia entrar com esse pedido. E foi o que eu fiz, né, para tentar acelerar o pedido a entrevista. Então eu preparei um dossiê explicando toda a minha situação relacionada com o meu noivo, que foram situações... Eu posso fazer um vídeo depois explicando o que é o emergencial. Então, por isso que é importante você se inscrever no canal, que aí sempre surge assuntos que a gente precisa comentar e dialogar. Então, quando foi no dia 21 de agosto, eu enviei e preparei toda a minha petição de emergencial, tá bom? Sendo que o que acontece? No dia 4 de agosto, algumas pessoas receberam a RDJ. E aí eu fiquei integrado, porque as pessoas que receberam a RDJ foram de março até março. Então, janeiro, fevereiro, março. Aí eu pensei, na próxima leva de RDJ, se eles continuarem assim, vai vir até junho, né, provavelmente. Sendo que no dia 24 de agosto, nós não sabíamos o que iria acontecer. E aí chegaram mais RDJs no Rio de Janeiro. E o que acontece? O meu veio nessa leva. Então, eles autorizaram eu dar entrada no processo de entrevista. O que acontece? Como eles enviam um e-mail geral, muitas pessoas ficaram questionando se deveria esperar o consulado agendar a entrevista. E muitas pessoas esperaram o consulado agendar a entrevista. Quando foi no dia 25 que estava autorizado fazer o agendamento, eu fui rapidamente, preenchi minha DS, fiz o meu cadastro no site para poder efetuar o pagamento da DS, paguei a DS no valor de $235 e consegui ver uma data lá para o dia 2 de setembro. Então, pessoal, a minha entrevista vai ser, se você está vendo esse vídeo hoje, no dia 1º de setembro, a minha entrevista vai ser no dia 2 de setembro, às 8h50 da manhã. E também vou falar sobre o exame médico, sendo que aí eu consegui o CASV, que é para tirar a digital, e a fotografia para o dia 30 de setembro, no último dia 30 de agosto, e aí eu fui lá, consegui fazer o CASV, tá? Foi bem fácil. Depois eu posso fazer, no meu vídeo de entrevista, eu vou falar sobre o CASV e vou falar já da entrevista e do exame médico, tá bom? Então, e consegui agendar o meu exame médico, só que para Brasília. Como eu queria muito que fosse o mais rápido possível, os outros locais não tinham datas mais próximos do dia 2. O único local que tinha data mais próximo para o dia 2 era a clínica de Brasília. Então eu fui e agendei para a clínica de Brasília, tá bom? Então, no dia 6 de setembro, o meu exame e a minha consulta vai ser realizada. Então, só para recapitular aí, no dia 30 foi o meu CASV, no dia 2 vai ser minha entrevista e no dia 6 vai ser o meu exame médico, tá? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, não deixa de comentar. Também as minhas assessorias estão todas aqui embaixo no link, você pode clicar e ser direcionado para entender como que funciona a assessoria, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.